E aí, pessoal, aqui é o Vitor da Sim, trazendo mais uma aula para vocês. Essa aula é bem especial, a gente vai falar hoje sobre pancreatite aguda, que é uma complicação, apesar de não tão prevalente assim, mas que tem um risco de complicação bem importante, é uma indicação importante de internação hospitalar em pronto-socorro gerais. Então, hoje a gente vai falar sobre pancreatite aguda no ambiente de pronto-socorro, tá? Então, a epidemiologia brasileira é um pouquinho escassa, a gente não tem tanta informação, mas em média aí no britânico, no UK, United Kingdom, eles têm aí cerca de 15 a 42 casos para cada 100 mil habitantes, com uma mortalidade geral variando entre 1 e 20%, dependendo, lógico, dos vários critérios de gravidade de pancreatite, que a gente vai conversar daqui a pouco. Já os americanos relatam aí cerca de 5 a 30 casos para cada 100 mil habitantes, uma incidência um pouquinho menor, com uma mortalidade aí geral, independente da gravidade do paciente, cerca de 5%, é uma mortalidade importante se a gente considerar outras patologias agudas, tá bom? Então, talvez o dado epidemiológico mais importante aí para vocês ficarem sabendo é que cerca de 80% dos casos vão estar associados com uma etiologia biliar ou uma etiologia alcoólica, e isso talvez seja um valor super importante, vocês vão ver que modifica muito a nossa conduta, dependendo da etiologia que a pancreatite for definida, tá? Então, o basicão aqui para a gente relembrar, a fisiopatologia da pancreatite, diversos agentes agressores vão causar um dano pancreático. O álcool, por exemplo, causa um dano pancreático direto, ele é lesivo às células acinárias pancreáticas, mas ele também mas outros agentes agressores, como, por exemplo, medicações, infecções virais, podem acometer o pâncreas e lesionar. Mas nenhum desses é o valor mais importante. O exemplo mais clássico é a doença biliar, especialmente os pacientes que evoluem com microcálculos biliares no colédoco, né, microcoledocolitíase, que pode descer, ocluir a saída do ducto pancreático, isso ativa precocemente as enzimas pancreáticas, e esse paciente, então, vai começar o processo de digestão pancreática, de lesão pancreática, que a gente pode chamar de autodigestão, apesar desse mecanismo ser bem questionável, e como exatamente ele funciona é um pouco incógnito, a gente não tem certeza absoluta sobre isso, mas o que a gente sabe é que isso culmina com uma inflamação tecidual muito importante, com inflamação, edema do tecido pancreático e da região perilesional próxima do pâncreas, e de uma maneira mais tardia, ou pelo menos aí nas primeiras 24, 48 horas, dependendo da gravidade, esse paciente evolui também com sinais de inflamação sistêmica, a gente já fala sobre isso. Então, a clínica desse paciente vai ser o nosso achado mais importante, e disparado, a queixa que mais leva esse paciente ao pronto-socorro vai ser um quadro de dor abdominal. A gente já viu pancreatite de diversas formas, o paciente pode relatar aquela dor clássica em faixa ou em barra, que acomete todo o andar superior do abdômen, mas pode também descrever dor que acomete só o epigastro, dor que acomete só o hipocôndrio direito, dor que acomete só o hipocôndrio esquerdo. Às vezes nem tem uma dor tão importante, é uma dor um pouco relativamente mais frustra, especialmente nas fases mais iniciais da pancreatite. E pode ou não ter aquela irradiação clássica por dorso, que também é bem descrito. E outro achado clínico que é muito prevalente é a sensação de náuseas com vômitos muito importantes, e é uma causa importante de vômitos incoercíveis no pronto-socorro, e que pode complicar bem o quadro clínico desse paciente se ele evoluir com diversos episódios de vômito. Além disso, é um achado típico, esse paciente tem intolerância alimentar e a dor abdominal e os vômitos piorarem toda vez que ele tenta comer. Isso é relativamente frequente, a gente já fala sobre dieta. No exame físico, ele pode ser frustro, pode ser um exame físico não importante, o paciente, no máximo, ter uma dor à palpação abdominal, sem outros achados mais intensos, geralmente não tem irritação peritoneal importante, o paciente não produz DB, não tem abdômen tábua, nem isso. E talvez o achado clínico que sugira mais gravidade, que deixa a gente mais preocupado, é o paciente que tem sinais clínicos de choque ou de insuficiência respiratória. Uma dica aí para vocês, dentre os abdômenes agudos inflamatórios, os pacientes que evoluem com queixa principal de dor abdominal, a pancreatite é que mais comumente evolui com insuficiência respiratória, podendo fazer, inclusive, uma SARA bem definida, e, por causa disso, é frequente terapia de suporte respiratório nesses pacientes. Então, fica a dica aí para vocês de pacientes com abdômen agudo evoluindo com insuficiência respiratória. De maneira mais tardia e nas formas relativamente mais graves de pancreatite, eu posso ter os sinais de equimose periumbilical ou flancos, então o sinal de Cullen, que é o sinal de equimose periumbilical, ou nos flancos, que é o sinal de Gray-Turner. Esse paciente pode sim evoluir com esses achados, mas lembrar que eles geralmente são tardios e sugerem em forma hemorrágica com sangramento posterior,
sangramento de retroperitônio, lembrando também que não é específico de pancreatite, qualquer patologia que evolua com sangramento de retroperitônio pode sim evoluir com o sinal de Graner de Cullen-Greitner. E além disso, outra característica clínica que é bem frequente esses pacientes chegarem no pronto-socorro, especialmente porque é um sinal de gravidade, é o paciente evoluir com os critérios clássicos de síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que a gente aprendia lá quando discutia sepse, que é o paciente com leucocitose, leucopenia, taquicardia, taquipneia, febre ou hipotermia, que são sinais clássicos que sugerem resposta inflamatória exacerbada sistêmica, com aumento de citocinas, algo que a gente tem conversado bastante no paciente com COVID. Então, usando os critérios clínicos, a gente pode ter, então, de critérios diagnósticos, a gente vai ter critérios clínicos, laboratoriais e radiológicos, e aí eu preciso de 2 dos 3 para fechar e bater o martelo dizendo que o paciente tem pancreatite. Cuidado, que às vezes os pacientes com outras patologias, especialmente patologias intraabdominais, algumas outras formas de abdômenes agudos, eles podem evoluir com 2 desses 3 critérios não ser pancreatite. Cuidado que a especificidade não é de 100% desses critérios diagnósticos, tá? Então, o primeiro critério vai ser o paciente ter uma dor abdominal que seja compatível com um quadro de pancreatite. O segundo critério é o paciente ter um aumento de 3 vezes o nível sérico dos marcadores de lesão, em especial a amilase e a lipase, a gente já vai conversar sobre elas. E um terceiro critério seria o paciente ter uma tomografia compatível com o diagnóstico de pancreatite aguda, e aí, seja edematosa, necrohemorrágica, líquido peripancreático, enfim, os diversos achados que a tomografia pode ter, que são sugestivos de patologia pancreática, tá bom? Então, depois que eu fiz a avaliação clínica, eu preciso da avaliação complementar para fechar o meu diagnóstico. O primeiro exame que geralmente todo mundo pede para dor abdominal é o hemograma, só lembrar que é frequente esses pacientes terem leucocitose e eles podem, inclusive, evoluir com desvio à esquerda. Qualquer paciente com inflamação sistêmica pode evoluir com desvio à esquerda, porque isso é uma resposta natural à produção da medula óssea, à produção de citocinas. Então, lembrar que isso não é específico para infecção e nem sempre eu tenho que tratar esse paciente com antibióticos, tá? Na pancreatite é um exemplo clássico de paciente com desvio à esquerda, com leucocitose, que eu nunca vou dar antibiótico, pelo menos não na fase precoce, tá? A gente já fala sobre isso. Então, o hemograma é importante para a gente ver os sinais de leucocitose que sugerem uma doença talvez mais importante, e lembrar que não descarta doença cirúrgica ou doença clínica, o hemograma. Além disso, ele também pode ser útil para a gente ver outras complicações. Se o paciente teve sinais de hemorragia, se o paciente tem plaquetopenia, que também seriam sinais de disfunção mais grave, apesar de mais tardios. Mas o exame mais importante que a gente sempre pede quando tem suspeita de pancreatite vão ser os marcadores de lesão pancreática, e a gente tem 2 principais, a amilase e a lipase. Lembrando que os estudos generalizados de amilase e lipase, eles são bem discordantes, a gente não tem certeza absoluta, acredita-se que a lipase seja um pouco mais sensível do que a amilase, e a amilase talvez pudesse ser mais específica, apesar de que isso é muito discordante na literatura, se eu utilizar, especialmente porque eu preciso utilizar tempos específicos para poder avaliar esses critérios. Avaliando de uma maneira geral, às vezes a gente perde a capacidade de diferenciar uma coisa da outra, porque a gente sabe que esses 2 marcadores, após o insuto agudo da pancreatite, evoluem de maneira diferente. A amilase, por exemplo, geralmente assume picos nas primeiras 24 horas e já começa a descer, enquanto que a lipase demora um pouquinho mais para subir, aí cerca de 12 até 24 horas, enquanto que a amilase sobe primeiro, e demora mais para cair, passa mais tempo até cair. Lembrar que valores séricos de amilase e de lipase não tem correlação nenhuma com a gravidade desses pacientes e não devem ser usados isoladamente para definir necessidade de UTI ou não, por exemplo. Alguns serviços ainda realizam a associação das duas, porque todo mundo considera mais fácil. Se uma tem um período de um jeito, o outro tem período de outro, vamos pedir as duas. Uma analogia aí do que a gente fazia antigamente para pacientes com suspeita de síndrome coronariana aguda, que a gente pedia a CKMB junto com a tropo. Hoje em dia a gente só pede tropo do mesmo jeito, provavelmente pedir só a lipase seja tão eficaz quanto a associação das duas, tá? Pedir só a amilase é mais preocupante, porque ela é menos específica nas primeiras 24 horas, então tomar um pouco de cuidado em relação a níveis isolados de amilase, tá? Para descartar pancreatite. E a associação das duas aumenta bastante o custo hospitalar, sem aumentar muito a sensibilidade e especificidade do exame diagnóstico, tá?
Outro exame que pode ser colhido nesses pacientes é o lactato, gasometria arterial. Eu vou pedir de acordo com a disfunção orgânica, o paciente está chocado, geralmente tem benefício da coleta do lactato. Hepatograma é algo que a gente tem bem costume de pedir, sejam os marcadores de lesão, os marcadores de função ou os marcadores de colestase. É algo muito rotineiro na maior parte dos serviços, em pacientes com queixa de dor abdominal, com algum achado que sugira gravidade. É muito frequente a gente pedir tudo, né, o que a gente chama de barrilograma, incluindo amilase, lipase, mas também transaminases, INR, bilirrubinas, os outros marcadores de colestase, como fosfatase alcalina, gama-GT. De maneira geral, não existe nenhum trabalho que mostre que pedir rotineiramente no paciente que não tem nenhuma suspeita, aumente a investigação diagnóstica, aumente a acurácia diagnóstica, então a gente não precisa pedir para todo mundo. No paciente com suspeita de pancreatite, geralmente a gente vai pedir, porque a queixa desse paciente é dor no andar superior do abdômen, a queixa mais típica, e que um dos grandes diferenciais vai ser colecistite, vai ser colelitíase com cólica biliar, vai ser hepatite aguda, e esses marcadores vão ajudar a gente a diferenciar uma coisa da outra. Então, na suspeita de pancreatite, geralmente a gente pede o hepatograma sim, e eu nunca posso esquecer de pedir se o paciente tiver queixa ativa de icterícia, porque isso vai mudar bastante a nossa investigação da etiologia posteriormente, tá? E uma dica aí, que um estudo pequenininho mostrou que provavelmente pacientes que são admitidos com pancreatite, que tem uma transaminase, uma TGO elevada inicialmente, isso sugere para a gente que a etiologia da pancreatite seja biliar. Então, vale a pena a gente pensar aí em pedir transaminases para aumentar aí a nossa acurácia diagnóstica do paciente com doença biliar, que é a principal causa de pancreatite no mundo, tá bom? Função renal e eletrólitos, esse a gente vai pedir para praticamente todo paciente com suspeita de pancreatite, porque a prova de função renal é um dos principais exames marcadores de prognóstico na pancreatite, e o paciente que já chega com disfunção renal, ele tem um risco muito maior de evoluir com gravidade, com múltiplas disfunções orgânicas, necessidade de internação em terapia intensiva mais prolongada, tá? E, além disso, esse paciente tem um grande risco de evoluir com insuficiência renal, seja por síndrome de inflamação sistêmica, como a gente já comentou, que é uma complicação das formas graves de pancreatite, ou então um paciente que está vomitando muito, perdendo muito líquido e faz evolução de disfunção pré-renal. E lógico que nesses pacientes eu vou pedir a dosagem dos eletrólitos para ver se tem alguma alteração em relação a isso. A IRA é um grande marcador de gravidade, e os pacientes com pancreatite têm um distúrbio eletrolítico típico, que não é tão frequente na nossa prática clínica de pronto-socorro, que é a evolução da hipocalcemia. A gente não tem certeza absoluta como que o paciente com pancreatite evolui com hipocalcemia, provavelmente tem a ver com uma deposição de cálcio diretamente, como se o corpo estivesse tentando, por meio da deposição de cálcio, sustentar um pouco a inflamação local, que é muito intensa nesse paciente com pancreatite, mas o que a gente sabe é que é bem frequente, principalmente nas formas graves, o nível sérico do cálcio cair de maneira importante, ao ponto de causar distúrbios cardíacos e distúrbios musculares, e esse paciente precisar de reposição até prolongada de cálcio para repor o seu distúrbio eletrolítico, tá bom? Depois, então, que eu fechei o meu diagnóstico com aqueles dos três critérios clínicos, dos dois critérios clínicos laboratoriais e radiológico, a gente já vai falar qual é o melhor exame radiológico para investigar pacientes com pancreatite. Eu tenho que sempre definir a suspeita de gravidade, e aí a gente vai dividir em 3 grandes grupos: o paciente leve, o paciente moderado e o paciente grave, que isso é baseado na classificação clínica mais recente, que são os critérios de Atlanta revisados em 2012, que são os critérios mais utilizados atualmente na imensa maioria dos guidelines. Lembrar que a divisão clássica antiga de pancreatite edematosa e necrohemorrágica não é mais utilizada, porque era uma divisão que tinha muito mais a ver com tomografia e pouco a ver com a presença de alterações clínicas, tá? Então, a forma leve da pancreatite vai acontecer em cerca de 85% das formas de pancreatite aguda, e a manifestação clínica típica é o paciente que não evolui em momento algum da doença, com uma disfunção orgânica importante, tá? A maior parte desses pacientes vai ter resolução aí próxima em uma semana, e vai evoluir sem outras complicações. Geralmente ele está em casa em uma semana. Se eu não tiver uma etiologia específica para tratar, a gente já comenta sobre esse assunto. Já o grupo moderado e grave vai compor aí o resto dos 15% que faltam. Eu vou chamar, então, de moderado todo paciente que tiver disfunção orgânica que evolua com menos de 48 horas, ou, então, a presença de complicações locais. Isso vai sugerir para a gente uma forma moderada.
O exemplo mais clássico é que a maior parte desses pacientes são os pacientes que chegam no PS, eu começo a repor volume nas primeiras 12, 24 horas, a gente vai falar sobre isso, e em menos de 48 horas, aquela disfunção renal inicial que ele teve, ou aquela hipotensão inicial que ele teve, se resolveu e o paciente evoluiu com melhora hemodinâmica, com melhora da disfunção orgânica. Esse é o paciente moderado clássico. Ou então, doente que evolui com complicações locais, sendo as mais importantes aí a presença de líquido peripancreático, necrose pancreática, infecção de necrose, ou pseudocisto, que é a complicação mais tardia dessas que a gente vem conversando, tá bom? Já a forma grave, vou chamar de grave todo paciente que evolui com uma disfunção orgânica persistente, aí que dure mais de 48 horas, e o grande problema é que essa forma grave de pancreatite tem uma mortalidade muito alta, aí beirando 40%, 35%, uma mortalidade muito importante, fazendo com que esse paciente demande muito recurso, muito tempo de internação hospitalar, muita terapia de suporte para manter as suas funções orgânicas preservadas ou sustentadas até esse insulto agudo da pancreatite reduza e o paciente melhore clinicamente, ou não, ou evolua para óbito, certo? Então, assim que a gente vai dividir em 3 grandes grupos. Depois de dividir em 3 grandes grupos, a gente também pode associar aos scores prognósticos, aquilo que a gente aprendia bastante na faculdade, hoje em dia tem se dado um pouquinho menos de enfoque nos scores prognósticos, porque a classificação clínica é uma boa forma da gente diferenciar, mas ainda é relativamente útil a gente tentar prever qual paciente que vai evoluir mais grave, qual paciente que vai evoluir menos grave, certo? Então, o score mais clássico é o score de Hanson, que é um score um pouco mais específico para pancreatite. Ele pode ser feito em 2 momentos diferentes, ou de maneira admissional, ou idealmente após 48 horas, sendo que a acurácia dele é bem maior após 48 horas, com uma área abaixo da curva ROC aí de 0,83. Valor bom, né? Quanto mais próximo de 1, melhor. Já o Apache 2, aquele score clássico que foi utilizado para terapia intensiva, ele é um score mais inespecífico, porque ele foi desenvolvido para pacientes críticos, mas que mostrou boa acurácia nos pacientes com pancreatite, aí um ROC próximo a 0,82. Uma terceira escala é a escala de Balthazar, que é um score tomográfico que divide o paciente em 6 grandes grupos, de acordo com o achado tomográfico. Só lembrar que a escala de Balthazar deve ser descrita especialmente após 48 horas de pancreatite, para que ele tenha uma acurácia aí próximo de 0,6, que não é uma das melhores acurácias que a gente pode descrever na literatura, tá bom? Apesar da gente valorizar bastante, de antigamente ser valorizada bastante a escala de Balthazar. E talvez o que os guidelines entram um pouco mais em enfoque mais recentemente, aí um score mais recente desenvolvido nos últimos 15 anos, que é o score de BSAP, que é um score mais clínico, ele usa poucos critérios laboratoriais, poucos critérios tomográficos, nada muito específico, e de maneira beira-leito eu consigo avaliar bem mais rápido, e ele tem um bom preditor de mortalidade, um bom preditor de gravidade. Então, entre os scores, talvez o BSAP seja o mais fácil de ser feito, talvez seja uma boa escolha a gente utilizar, tá bom? Então, eu fechei meu diagnóstico, identifiquei gravidade e prognóstico desse paciente, e agora eu vou investigar a etiologia dele antes de tentar tratar, porque aí no meio do caminho a gente vai pedindo os exames, tá? Então, para a investigação de etiologia, na imensa maioria das vezes esse paciente vai ter doença biliar, aí cerca de 35% a 50% dos pacientes são acometidos por doença biliar com etiologia, e ultrassom de abdômen superior e não ultrassom de abdômen total, é o exame de escolha para fazer o diagnóstico da doença com etiologia biliar, porque qualquer paciente com pancreatite que tenha colelitíase ou coledocolitíase vai fechar o diagnóstico como sendo de etiologia biliar, a pancreatite até que se prove o contrário. E o ultrassom é um exame tão bom para investigar essa causa que alguns guidelines, inclusive, orientam a gente só a progredir a investigação e procurar outras etiologias se esse paciente tiver pelo menos 2 ultrassons feitos em momentos diferentes, idealmente por radiologistas diferentes, negativos para a doença biliar, tá? Então, talvez valha a pena a gente repetir até 2 vezes o ultrassom para a gente ter certeza, lembrando que o ultrassom pode ser um exame muito operador dependente. A segunda etiologia mais prevalente aí é a etiologia alcoólica, cerca de 25% a 35% dos pacientes têm uma etiologia alcoólica que justifique a sua pancreatite, e aí eu vou lembrar que a etiologia alcoólica geralmente pode acontecer em pacientes que fazem uso abusivo, que a gente chama de binge drinking, né, os pacientes que bebem de uma maneira geral, mas epidemiologicamente é bem mais prevalente no que a gente chama de heavy drinker,
que, por definição, esse bebedor pesado, na verdade, é uma pessoa que consome mais de 50 gramas de álcool por dia por mais de 5 anos. Então, é realmente uma carga alcoólica muito intensa que esse paciente precisa ter até a gente descrever um maior risco de lesão pancreática direta pelo álcool, tá? Para vocês terem uma noção aí, relembrando, um copo de vinho tem cerca de 10 gramas, então seriam 5 copos de vinho por dia por 5 anos, ou então 2 copos de destilado, ou então 2 a 3 latinhas de cerveja por dia por 5 anos, para poder ter maior risco de evolução com doença alcoólica, tá bom? Então, se eu descartei epidemiologicamente alcoólica pelo ultrassom a via biliar, aí eu tenho as outras patologias que vão acometer esses 10% aí que faltam dos casos, tá? A hipertrigliceridemia, cerca de 4%, especialmente as formas familiares, com alteração genética, não só alimentar isoladamente, e aí vou considerar de risco o paciente que tem triglicerídeos maiores que 1.000. Só lembrar que nesse paciente, talvez quando ele chega no pronto-socorro, dosar o triglicerídeo seja eficaz, mas no paciente que está no pico da inflamação, os triglicerídeos podem subir só pelo evento da inflamação e não necessariamente o paciente chegou já, a causa de base dele era a hipertrigliceridemia. Então, vale a pena a gente, às vezes, esperar um pouco a inflamação passar antes de dosar o triglicerídeo. E, por fim, as causas mais raras, mas que podem ser importantes, os pacientes podem ter a forma autoimune de pancreatite, bem rara, uma doença autoimune bem rara, ou as formas medicamentosas, os principais medicamentos associados, azatioprina e antirretrovirais, geralmente o tratamento vai ser a gente suspender essas medicações, e as formas infecciosas, algumas doenças específicas, como, por exemplo, a cachumba, podem ter um tropismo isolado pelo pâncreas e causar um quadro de pancreatite aguda, e nesses pacientes o tratamento geralmente vai ser conservador, eu vou tratar a pancreatite e esperar a infecção melhorar, porque a maior parte das vezes são infecções virais autolimitadas, tá bom? Então, entre os exames de imagem, a gente já falou que o ultrassom de andar superior do abdômen, especialmente para avaliação de colelitíase e de colestase, vai ser o exame de escolha, e eu posso fazê-lo até 2 vezes para a gente ter certeza que o paciente não tem doença biliar. Se a suspeita se persistir, especialmente se houver suspeita de coledocolitíase, eu posso associar a ultrassom endoscópico e a colangiorressonância, que são exames com maior fidedignidade para investigar o colédoco e não só a vesícula biliar. Por fim, para pacientes, especialmente aqueles doentes que chegam com colangite associada à coledocolitíase e à pancreatite, a CPRE pode ser um exame de escolha. Lembrar que, na maior parte das vezes, os exames mais invasivos ficam a critério do especialista na hora que esse paciente for avaliado por eles, tá bom? Como eu falei para vocês, a tomografia é o exame de escolha para investigação diagnóstica, só que pelos critérios ela frequentemente não é necessária. Então, naquela fase de diagnóstica lá do começo, se eu tiver clínica compatível com um aumento de amilase de lipase que seja sugestivo, ou de lipase que seja sugestivo, eu posso fechar o diagnóstico. Só cuidado com o paciente que não tem dor muito compatível, paciente que não tem níveis muito elevados de amilase de lipase, mesmo que 3 vezes acima do valor, porque esses exames não são tão específicos assim, e às vezes vale a pena tomografar, só para a gente tirar a dúvida. Então, no paciente com dúvida diagnóstica, a TC precoce pode ajudar a gente a fechar o diagnóstico, identificar algum sinal de alarme que esse paciente possa estar tendo. Só que na fase tardia é que vai ter o maior benefício da tomografia, e aí depois de 48, 72 horas vai ser o melhor momento para a gente tomografar esse paciente, se a minha intenção for avaliar complicações locais, ou avaliar o score prognóstico de Baltazar, para ter uma noção, para que eu tenha uma noção de como que esse paciente deve progredir. Além disso, a tomografia também é o exame de escolha para investigação de complicações locais. Então, o paciente que está já tardio, que já está no 5º, 6º dia de doença, que continua com muita dor, ou continua com febre importante, algum sinal de alarme, a tomografia também vai ser útil para a gente investigar aquelas principais complicações locais, tá bom? Então, a gente já investigou, diagnosticou esse paciente, vamos tratá-lo agora, tá? Então, o tratamento é a terapia de suporte, a pancreatite aguda é uma das doenças de pronto-socorro, das doenças agudas, que a gente mais classicamente tem estudos, então desde os anos 70 se estuda de maneira randomizada e prospectiva os pacientes com pancreatite, isso deu para a gente algumas poucas certezas sobre como a gente deve tratar esse paciente, e é uma das poucas patologias clássicas aí que é a terapia de suporte, ou seja, você dá suporte às disfunções orgânicas desse paciente
mostrou benefício a curto e médio prazo, fazendo com que esse paciente vá para casa mais fácil. Então, vale a pena a gente investir bastante em tratar e manter o paciente estável e tratar a disfunção orgânica, tá bom? Então, a primeira decisão que a gente vai tomar com esse paciente é onde que eu vou mantê-lo monitorizado, onde que eu vou mantê-lo internado. Lembrando que, classicamente, a gente tem 4 grandes decisões de monitorização ou sítios de monitorização. Eu posso ou manter esse paciente no pronto-socorro para observação, ou eu vou dar alta para esse paciente, ou eu vou encaminhá-lo para internação em enfermaria, ou encaminhá-lo para internação em UTI. Esses pacientes, especificamente, geralmente não vão de alta, especialmente se eles estão precoces direto do pronto-socorro, porque a gente precisa mantê-lo em observação há algum tempo, tá? O que é mais feito na maior parte dos serviços é manter esse paciente no pronto-socorro até a gente ter certeza de como que ele vai evoluir. Então, geralmente, eles ficam no PS cerca de 24, 48 horas, para a gente avaliar justamente aqueles critérios de disfunção orgânica, ver se alguma disfunção vai ser persistente, e encaminhá-lo ao pronto-socorro, à UTI, se necessário, tá? Enfermaria, geralmente, esse paciente vai quando ele está mais tardio e não tem outras complicações, outras disfunções orgânicas mais importantes, mas lembrar que se eu tenho leito de UTI disponível e o paciente já tem qualquer sinal de disfunção orgânica, encaminhá-lo para a UTI nas primeiras 24, 48 horas é uma ótima conduta, porque não é muito a disponibilidade dos nossos serviços aqui no Brasil, tá? Principalmente serviço público. O manejo de via aérea desses pacientes pode ser necessário, incomum, mas pode ser necessário. Nenhum pormenor específico, é lógico que eu vou tratar de acordo com a disfunção, então, cuidado com a via aérea fisiologicamente difícil, o paciente que está em insuficiência respiratória, ou que está chocado, enfim, e cuidado que esse paciente tem um risco de broncoaspiração durante o manejo de via aérea muito importante, então talvez seja um único cuidado maior com o manejo de via aérea deles, tá? Esse paciente, como eu falei para vocês, tem alto risco de insuficiência respiratória e disfunção respiratória associado, é uma das complicações abdominais que mais evolui com SARA, com síndrome de desconforto respiratório agudo. Eu posso até tentar VNI, apesar dos estudos de VNI para SARA serem bem frustros, só que é bem comum esses pacientes também evoluírem com o que a gente chama informalmente de SARAGUA, né? Que é o paciente que evolui com congestão, com falência esquerda, geralmente iatrogênica, secundário à hiperidratação, que frequentemente não é necessário, a gente já fala sobre isso. Então, VNI, às vezes, nesse paciente com SARAGUA, com congestão, a VNI seja uma boa medida para a gente tratar, tá? E, por fim, a ventilação mecânica, que pode ser necessário de acordo com o padrão de insuficiência respiratória, paciente que está retendo, que tem muito desconforto, que está em hipoxemia refratária, que vão ser as principais indicações. Esse paciente frequentemente evolui com choque, o choque da pancreatite é um choque que tem um componente misto na fase inicial, nas primeiras 24, 48 horas, 12 a 24 horas especialmente. O choque hipovolêmico vai ser o mais frequente, porque esse paciente vai estar perdendo muito líquido para o terceiro espaço, vai estar inflamando localmente, perdendo líquido para a barriga, perdendo líquido para o pulmão, inflamando e vomitando bastante devido ao achado da patologia. Por isso que o tratamento básico desse paciente vai ser a hidratação venosa, para você tentar repor aquilo que ele está perdendo para o terceiro espaço e em vômitos. Mas de uma maneira mais tardia, aí nos pacientes que persistem a disfunção orgânica hemodinâmica por mais de 48 horas, o choque distributivo aí se manifesta, um choque de vasodilatação associado a esse processo inflamatório difuso, que é típico e bem parecido com o paciente em choque séptico, e aí vai ter um pouco mais de benefício, se o paciente já estiver bem hidratado, vai ter um pouco mais de benefício você tentar ligar droga vasoativa para corrigir a disfunção orgânica desse paciente, tá? E outras disfunções, vale sempre a gente corrigir, lembrar que distúrbio eletrolítico está associado à mortalidade, então eu vou sempre corrigir possíveis distúrbios eletrolíticos que esse paciente evoluiu, especialmente aquela hipocalcemia que eu descrevi para vocês, que pode evoluir de forma grave e hiperaguda. Esse paciente também tem risco de desglicemias, ele pode evoluir com hipoglicemia, porque ele pode ficar em jejum um tempo mais importante, especialmente em casa, que ele não consegue tolerar a alimentação. E a inflamação pancreática também pode inflamar as células beta, diminuindo a liberação de insulina, e esse paciente pode evoluir com eventos de hiperglicemia, que a gente também sabe que tem associação com a mortalidade, às vezes repor insulina para esse paciente aí, corrigir as hiperglicemias com insulina seja necessário, tá? E nunca esquecer que injúria renal aguda é uma disfunção orgânica importante, que eu vou precisar tratá-la de qualquer forma, tá bom? Hidratação venosa, então, vai ser a principal medida. Corta, começa de novo.
Então, outra medida muito importante nesse paciente vai ser a hidratação venosa, é uma medida muito estabelecida nas primeiras horas desse paciente. A primeira decisão que a gente vai precisar tomar é se eu vou utilizar soro fisiológico ou ringer lactato. Classicamente, a maior parte dos guidelines indica o uso de ringer lactato, mas a gente não tem RCT de qualidade, porque os outcomes que os RCTs utilizaram, eles foram meio discordantes, e não teve nenhum outcome clínico propriamente dito de qualidade, diferenciando um com o outro. O ringer lactato, por exemplo, não reduz mortalidade quando comparado ao soro fisiológico, então a gente não tem certeza do que a gente está fazendo. O que a lógica que a maior parte dos guidelines indicam para a gente é que provavelmente usar um ringer lactato diminui o risco desse paciente evoluir com acidose metabólica hiperclorêmica, especialmente em grandes volumes de reposição, então provavelmente o ringer lactato é superior em relação ao soro fisiológico por essa complicação que está associado indiretamente por desfechos substitutos a complicações intra-hospitalares, tá? Depois a gente precisa decidir o quanto que a gente vai fazer de volume. Então, classicamente, o que mais foi descrito desde os anos 80 foi o uso de hiperidratação. Então, nos anos 80, eles faziam quantidades grotescas de volume, aí 6 litros, 8 litros de volume nas primeiras 24 horas desse paciente, que é uma quantidade muito importante de volume, de uma maneira muito rápida. E os trabalhos antigos, eles faziam isso porque os trabalhos mostraram redução de mortalidade. Só que nos trabalhos mais novos, eles viram que não é assim que funciona bem, que a hidratação de maneira mais vigorosa é mais importante nessa primeira fase, de 12, 24 horas desse paciente. E é nessa fase que eu vou investir mais em hidratação venosa para corrigir uma possível desidratação e perda de líquido para o terceiro espaço que esse paciente tenha. E eu nem sempre vou fazer esse conceito de hiperidratação. Talvez manter apenas 500 ml nas primeiras 6 horas, no máximo 12 horas, se o paciente tolerar bem, seja o ideal. E a gente sabe, por exemplo, que o paciente que faz mais de 15 ml quilo hora, que é muito volume por hora nas primeiras 24 horas, isso aumenta bastante o risco desse paciente morrer, aumenta de maneira importante o risco desse paciente morrer dessa internação hospitalar, provavelmente por complicações associadas à hidratação venosa, como injúria renal aguda, como hipervolemia, necessidade de ventilação mecânica e todas as complicações iatrogênicas que isso culmina, tá? Então, a hiperidratação não é propriamente indicado, o que a gente faz é uma hidratação venosa de maneira um pouco mais significativa no paciente que chega precoce, que tem muito vômito, que tem muita inflamação local, muita perda de líquido para o terceiro espaço, e eu vou valorizar isso nas primeiras 24, no máximo 48 horas. Depois disso, a gente não vai investir de maneira tão importante na hidratação, tá? E talvez o melhor guia de todos para a gente definir volume de hidratação seja uma sonda vesical de demora com quantificação de débito urinário, porque aí eu vou saber exatamente quanto que esse paciente está urinando, e se eu conseguir mantê-lo em hidratação boa, entre 0,5 e 1 ml quilo hora, eu vou ter um guia melhor para a gente conseguir hidratar e evitar que esse paciente complique em relação a essa primeira fase, tá? Além disso, dieta vai ser uma dieta geralmente indicada, então, classicamente também nos estudos mais antigos, eles descreviam o clássico que eles chamavam de repouso pancreático ou repouso intestinal, que a ideia era você não dar comida para esse paciente por via oral ou por via interal, porque a dieta por si só, no duodeno, ela poderia estimular a produção de enzimas hepáticas, liberação e produção de enzimas hepáticas, e isso poderia aumentar o processo inflamatório. Então, eles indicavam o uso precoce aí de via enteral parenteral para alimentação, e esse paciente ia se alimentar por via parenteral. O grande problema é que a via parenteral evoluiu com diversas complicações, seja complicações locais, como infecção do catéter e flebites e complicações locais associadas à via parenteral, como também o fato do paciente não receber nutrição enteral foi associado a maiores riscos. Então, o uso do que a gente chama hoje em dia de nutrição enteral precoce nas primeiras 24 a 48 horas, você produz o que a gente chama de dieta trófica, uma dieta que mantém as vilosilases intestinais bem preservadas, e isso reduz o risco de translocação, de necrose, de infecção associados a esse paciente com pancreatite. Então, a conduta atual é nutrição enteral precoce, nas primeiras 24 a 48 horas, isso foi descrito em mais de 11 trabalhos randomizados e controlados com boa qualidade. Então, a gente evita o repouso pancreático e estimula a nutrição enteral precoce, contanto que o meu paciente tolere, tá? Então, tolerância vai ser a palavra-chave. Eu posso tentar,
Se o paciente evoluir com muita dor, com muito vômito, ou com distensão abdominal mais importante, eu posso trocar a via, então eu posso tentar primeiro via oral, dar dieta para ele para ver se ele come, e depois a via enteral, se ele não, por sonda nasentérica, se ele não conseguir comer por via oral, tá? Se o paciente tiver refratário às duas e tiver complicações como dor, vômito ou ilho associado a qualquer uma das duas, eu posso manter esse paciente em jejum e manter a observação dele para ver se daqui a alguns poucos dias ele melhora clinicamente depois que eu suspender a dieta, tá? Depois que eu retornar à dieta de uma maneira mais tardia, tá? Então, geralmente, a indicação padrão é essa. Existem alguns médicos que ainda hoje indicam via parenteral e pode ser prescrita de acordo com o que a demanda vier necessária, mas geralmente quem vai indicar dieta parenteral vai ser o especialista, seja um nutrólogo, seja um cirurgião, alguém que está cuidando do caso de uma maneira mais direta em relação a isso, tá? E outra dúvida que costuma ter é que antigamente tinha uma descrição clássica de passar a sonda enteral não só pós-pilórica, como também pós-duodenal, né? Colocar ela já na entrada do jejum, mais tardio, só que por via de endoscopia, né? Você entrava com o endoscópio, colocava a sonda a posterior que isso, só que os estudos mostraram que esse tipo de conduta não era... A ideia era que eu ia dar alguma dieta enteral para aquela velocidade, mas que eu ia proteger o repouso pancreático, eu ia preservar o repouso pancreático, porque eu não ia dar comida no duodeno e eu não ia estimular esse pâncreas a produzir mais enzimas. Só que os estudos não tiveram um bom benefício clínico, o uso dessa sonda pós-pilórica ou pós-duodenal, e esses pacientes não evoluíram com um melhor prognóstico. Além disso, a maior parte dos estudos anatômicos descreviam que em poucos dias, horas até poucos dias depois da passagem, a maior parte das vezes essa sonda perdia a sua fixação e ficava anterior e voltava para o estômago, para o duodeno, indicando que não fazia muita diferença onde que eu ia entrar e manter ou não essa sonda pós-pilórica, tá bom? O terceiro pilar, então, o primeiro pilar vai ser hidratação venosa, o segundo pilar vai ser liberar dieta trófica e o terceiro pilar vai ser o uso de analgesia. Então, a analgesia é um sinal vital muito importante nesse paciente com pancreatite, e eu controlar a dor dele geralmente faz com que ele evolua com um quadro mais rápido, melhor e com melhor prognóstico, tá? A via parenteral vai ser a medicação de escolha para o controle da dor desse paciente com pancreatite, porque esse paciente, na maior parte das vezes, não está aceitando muito volume, nem comprimidos via oral, se estiver vomitando bastante. Eu posso começar com analgésico simples e eu posso até utilizar a AINE se o paciente não tiver sinais de injúria renal aguda ou de inflamação sistêmica ou de choque, mas é uma droga ruim para o paciente hiperagudo com disfunções orgânicas, talvez não seja a melhor escolha. Na maior parte das vezes, o tratamento é feito por meio de opioides que vão ser necessários, tá? Qual opioide eu vou usar? Se for morfina, metadona, meperidina, seja o que eu for usar de opioide forte, eles vão ser boas opções para controlar a dor desse paciente. O efeito clássico farmacológico que a morfina tem de fechar o esfíncter de Oddi, o que poderia complicar ainda mais a pancreatite, foi um efeito isoladamente farmacológico laboratorial e não mostrou, experimental, e não mostrou maiores benefícios maiores complicações clínicas associadas, então a gente pode usar morfina sim, não tem problema nenhum. Quer usar outro, pode usar outro, não vai fazer muita diferença. Minha dica é que talvez valha a pena evitar o uso de tramadol nesses pacientes de opioides fracos, porque esses pacientes frequentemente estão vomitando e a gente sabe que o tramadol tem um índice de efeitos gástricos muito importantes associados. Provavelmente não vai ter maior benefício eu dar tramadol para esse paciente, até porque esse doente vai acabar ficando internado na maior parte das vezes e eu não tenho interesse em dar alta com uma medicação mais simples como ele, tá? Então, depois que eu mantive o meu paciente vivo, a maior parte desses pacientes vai ter melhora em cerca de 5 a 7 dias de doença e esse paciente vai ter condições de ir para casa, tá? Alguns dos pacientes vão demandar tratamento específico. Entre as medidas de tratamento específico, antigamente era clássico a descrição do uso de antibiótico terapia profilática. Nos trials mais antigos, eles mostraram algum benefício, mas desde 2002 a gente tem feito protocolos de trials, de randomizados, de melhor qualidade, e eles mostraram que
que não existia benefício e você dava os malefícios do uso de uma medicação nova, com risco de colonização por germes mais resistentes. Então, a antibiótico terapia profilática era uma antibiótico terapia bem indicada, mal indicada. Hoje em dia, a gente não faz mais de rotina, tá? O que a gente faz é antibiótico terapia terapêutica quando eu confirmo a presença de infecção da necrose, tá? Então, eu tenho que ter confirmação clínica, ou então, no paciente especialmente doente mais tardio, em que eu tenho suspeita de sepse associada à infecção de necrose, e aí sim eu posso ponderar e indicar o uso de antibiótico terapia terapêutica, tá bom? E aí, então, para que eu confirme infecção, é um tema um pouco complexo de a gente explicar, e na maior parte das vezes a minha dica para vocês é: esse doente precisa de avaliação de especialista, seja o cirurgião geral, seja o cirurgião do aparelho digestivo, para poder indicar ou não antibiótico terapia e especialmente cirurgia, que é uma das poucos eventos de pacientes com, uma das poucas indicações de cirurgia ainda no ambiente atual de pacientes com pancreatite é a necrosectomia em pacientes com infecção confirmada, tá bom? Lógico que vai ficar a critério do cirurgião. Então, quando que eu vou indicar? Eu vou indicar antibiótico se esse paciente tem clínica e imagem suspeita. Lembra que eu falei para vocês que a tomografia pode ser útil na suspeição de complicações locais? Então, se naquele paciente que não está melhorando, que está fugindo do padrão clássico da pancreatite, eu tomografo e eu observo a presença de sinais de infecção, e aí eu vou ter diversos sinais, presença de líquido peripancreático, especialmente presença de gás no retroperitônio, existe uma imagem suspeita importante. O padrão ouro, que a maior parte dos guidelines indicam, é a gente tentar puncionar esse tecido necrótico, e por meio da punção, geralmente guiada por tomo, com avaliação de GRAM e de cultura, eu definir se esse paciente tem bicho lá dentro ou não tem, aí eu vou dar antibiótico baseado nesse bicho. Como esse método investigativo é um pouco incomum e tem muito questionamento em relação à sua sensibilidade e especificidade, ele não é tão feito assim na maior parte dos serviços. É muito comum os pacientes simplesmente terem indicação de antibiótico terapia baseado na alteração de imagem, tá bom? Mas isso vai depender muito do serviço que está avaliando o paciente. Entre a escolha do antibiótico, Tazocin e o Meronem são dois antibióticos que têm Meronem e Mipenem, o que você quiser dar de carbapenêmico, são antibióticos que têm boa penetração no parênquima pancreático, e, portanto, são possíveis escolhas de tratamento para esse doente, tá? Só lembrar que se eu vou dar antibiótico, eu preciso de avaliação cirúrgica precoce para definir se existe ou não indicação de procedimento cirúrgico associado, tá? Então, além disso, depois que eu tratei, esse paciente já está numa curva melhor. Se ele tiver confirmação da etiologia biliar, como a presença de colelitíase ou de coledocolitíase, a colecistectomia geralmente está indicada. O que a gente não tem certeza absoluta ainda é do timing terapêutico dessa colecistectomia, quando que eu devo fazê-lo, tá? A maior parte dos serviços, dos guidelines, indicam que a gente faça a colecistectomia ainda com esse doente internado. Então, depois que ele melhorou dessa fase inicial, que ele está mais estável, eu faço a colecistectomia e dou alta para esse paciente depois. Qual que é a ideia disso? A ideia é que isso provavelmente vai reduzir a recorrência. A recorrência de pancreatite em um ano é muito alta, até 30% dos pacientes que vão de alta sem tratamento da etiologia voltam em um ano para o pronto-socorro de novo, com um novo quadro de pancreatite, e esse novo quadro agora pode ser bem grave e bem importante. Então, a colecistectomia está entre as medidas de escolha. Alguns outros grupos de pesquisa orientam que talvez valha a pena você fazer a colecistectomia já num ambiente mais eletivo, colocar esse paciente no ambulatório, e aí, um tempo depois, aí, quando ele já não tiver nenhum sinal de inflamação sistêmica mais importante, eu fazer a colecistectomia. O grande questionamento as filas de colecistectomia no Brasil, dos serviços públicos, são muito extensas e muito longas. Dependendo do serviço, pode demorar até anos esse paciente conseguir uma colecistectomia, e aí você está expondo ele ao risco de uma nova pancreatite aguda, tá? Mas aí fica a serviço da equipe de cirurgia que está avaliando o caso. Outro procedimento que pode ser indicado nessa fase mais tardia é o uso de CPRE, que estaria teoricamente bem indicado no paciente que tem colangite ou coledocolitíase, mas aí vai depender do que foi observado nos exames de imagem, dos sinais clínicos do paciente.
fica também a critério do cirurgião definir uma conduta como essa. Então, ficamos por aqui. Obrigado, pessoal. Até a próxima.